Queria pensar aqui com vocês a questão do desamparo no pânico. No transtorno de pânico, o que nós observamos é uma experiência vertiginosa de desamparo. Mas, tratando de muitas pessoas com transtorno de pânico, eu me dei conta também de que havia sim uma experiência inicial, uma falha básica como chamou Michel Balint, no início da vida. E esse terror sem nome, com o qual todos nós nascemos, ele de alguma maneira não foi mitigado pela experiência de amor inicial do relacionamento da mãe com o bebê. De alguma maneira, o bebê não se sentiu apoiado, acolhido, e uma fração importante desse terror sem nome, ou desse terror inicial, se manteve por perto, gerando uma predisposição futura para ataques de pânico. E por que eu estou dizendo isso? Não raramente eu vi pessoas que fizeram transtorno de pânico quando se perguntaram, na verdade não se perguntaram, a experiência delas é de que a pergunta surgiu dentro delas, sem o controle consciente da pergunta. Então eu me lembro de um rapaz que teve um ataque de ansiedade porque uma pergunta, meio que do nada, surgiu dentro da cabeça dele. E que pergunta foi essa? A pergunta foi: por que eu existo? Por que eu existo? Uma pergunta que se precipitou dentro dele, sem o controle dele, numa situação em que não se estava conversando filosofias, né, questões existenciais. O Vitor estava fazendo uma atividade rotineira e foi assombrado por essa pergunta como um raio que cruzou a consciência dele. E ele disse então que surgiu um curioso formigamento, né? É curioso porque a parestesia, que é esse formigamento, que é verdadeiramente um sintoma típico do transtorno de pânico, né? Ele aparece, mas raramente da maneira com que ele descreveu. Ele sentiu o formigamento, né, na cabeça, né, fazendo uma espécie de circunferência, né, na cabeça dele. E ele disse então que foi como se ele tivesse, né, caído a pressão e ele teve a sensação de que ia desmaiar, que é verdadeiramente um critério listado lá no DSM-5 e no CID-11, né, que é um indicador de transtorno de pânico. Indicador. Então, eu me dei conta de que pessoas que são atacadas pelo Deus Pan, daí vem o transtorno de pânico do Deus Pan, né, são pessoas que se deparam com a questão existencial do abandono. São pessoas que, não estando interessadas em filosofia existencial,
em espiritualidade profunda, não estão mergulhados no estudo da tanatologia, que é o estudo da morte, né? Não estão em contato com filosofias, né, que tratam da questão do sentido e do não sentido da vida, né? Se veem surpreendidas, né? Uma característica do Deus Pan é essa, né? Surpreender a pessoa. Por isso que depois da experiência o indivíduo vai desenvolver uma ansiedade antecipatória, né? Fica com medo, né, de Pan aparecer a qualquer momento, porque o Pan ama as surpresas. E aí eu vejo que a pessoa não tem a menor ideia do que aconteceu na vida dela. Ela terá, né, por perto, né, um tipo de opinião que tenderá a enxergar o acontecimento. Depois eu volto.